Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos ver aí as últimas informações do Mengão. Tem novidade no time do Flamengo, tem assunto Gerson e muito mais. Ficou interessado e quer saber as últimas informações do Mengão, toda essa preparação para o Super Mundial de Clubes e muito mais? Então assiste esse vídeo até o final. É o que se espera do Flamengo no Mundial, chamado de Copa do Mundo de Clubes. O Mengão embarcando para os Estados Unidos, pensando nessa competição. E elenco não falta para a equipe do Felipe Luiz. Bate no peito e gritel. A quarta-feira marca o último dia do Flamengo em solo brasileiro antes de embarcar para os Estados Unidos para a disputa da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. A delegação rubro-negra realiza o último treinamento no Ninho do Urubu às 5 da tarde. Às 8, sai rumo ao Aeroporto Internacional Tom Jobim e o voo está previsto para as 11 da noite. A torcida do Fla promete uma grande festa ainda no Brasil. O já tradicional Aeroflá terá mais uma edição e haverá um esquema especial de trânsito do início até o fim do trajeto do ônibus, que leva os jogadores e a comissão técnica. A programação do Flamengo será diferente se comparada à dos outros 3 clubes brasileiros. Isso porque o Fla será a única equipe a ter como sede 2 cidades distintas. Os 2 primeiros jogos do time carioca serão na Filadélfia, cidade que fica a cerca de 1h30 de distância da primeira base rubro-negra, que será em Atlantic City, Nova Jersey. Neste período, as atividades vão acontecer na Universidade de Stockton. O fechamento da fase de grupos será em Orlando e o rubro-negro vai ficar em um complexo esportivo na mesma cidade. O único reforço da janela até o momento, o meia Jorginho fará sua estreia com a camisa rubro-negra na Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Para isso acontecer, no entanto, o atleta precisou abrir mão de 500 mil libras, cerca de 4 milhões de reais, para rescindir com o Arsenal, seu ex-clube, e ter condições de atuar nos Estados Unidos. A vontade de viver tudo isso daqui é tão grande que a gente acaba fazendo muita coisa por isso, né? E eu estou muito feliz pela decisão que eu tomei. E a expectativa para o Mundial é muito grande, é uma competição internacional muito importante, que eu tenho muita vontade de jogar também. E acredito que seja isso. Jorginho, uma excelente aquisição, um jogador respeitado no futebol europeu, com títulos, rodado, e chega para ser mais uma opção aí para o Felipe Luiz. Sim, o Flamengo não está brincando, hein? Quando o assunto é elenco, o nível é bem alto. Bem alto, Renata. E como eu falei alguns dias atrás, o Flamengo é a equipe brasileira que chega em melhores condições, né, com peças aí, a questão do elenco, para jogar de igual para igual com os times europeus. A gente acha PSG, Real Madrid, esses times bicho-papão. Eu vou arriscar aqui, viu? O Flamengo ele vai chegar lá na frente. E olha lá se o Mengão não for campeão, porque se pega os caras desanimados, o Flamengo manda ataca, gente. Será? O Flamengo tem jogador, tem Jorginho, eu repito, tem Felipe Luiz, tem Arrascaeta, tem Gerson de Seleção Brasileira, Léo Ortiz de Seleção Brasileira. Irmão, o time do Flamengo é o Wesley de Seleção Brasileira, Alexandre de Seleção Brasileira. Danilo. Nós temos Pedro de Seleção Brasileira, Danilo. Então, assim, o Flamengo é um time também a ser batido nesse Mundial. Vocês estão... É porque é clube brasileiro? Preste atenção no Flamengo. Você vai cravar isso, Flamengo campeão? Olha, eu vou gravar o Flamengo na final. Campeão já é outra história, mas na final. Olha isso, sim. Eu mudei o conceito deles, falando jogador por jogador, hein? Eu mudei o conceito deles. Tá vendo? Edu Dracena, você acha que tá com essa bola toda o Flamengo? Porque temos o Botafogo e o Fluminense tá parada. São menos favoritos, talvez, pelo elenco em si. Mas agora chegar numa final seria incrível. Ganhando ou não ganhando. Se o Flamengo estiver na final dessa Copa do Mundo de Clubes, é algo extraordinário. Claro, Renata, a gente está falando do Flamengo, do Palmeiras, do Botafogo. Não, do Flamengo. Falando do Flamengo, Edu. Estamos falando dos times brasileiros. Estamos falando dos times brasileiros, Cicinho. Todos que estarão lá para disputar o Mundial têm condições, pô. Por que não? Nem todos. Por que não? Nem todos. Que isso, Cicinho? A gente tem que entender que o futebol ali é resolvido ali eu falei do Flamengo, criou o alvoroço. Agora que fato tem que... É um dos candidatos, sim. Por que não? O Flamengo o Palmeiras não é candidato, o Fluminense não é, Botafogo não é. Também é. Então ali vão estar todos os melhores do mundo, entendeu? Então...
Tem condições. Daqui a pouquinho a gente... Esses grandes clubes que vão representar o Brasil no Campeonato Mundial, tá? É o Pedro Henrique Torre que tá com a gente, então, porque hoje tem o Aeroflá, não é isso? É o Mendel. O Mendel já tá lá. O Mendel já foi. Ele foi primeiro fazendo a escolta para liberar as pessoas para chegarem aos Estados Unidos. O visto é com ele. O tapete vermelho já está estendido, Mendel? Está sim. Bom dia, Bruno, Mari, Jailson, Marra. Bom dia a todos. Já estou em Atlantic City, em New Jersey, nos Estados Unidos, já estendendo o tapete vermelho para a chegada do Flamengo. O Flamengo vai ficar concentrado aqui durante a Copa do Mundo de Clubes. Como vocês disseram, né, embarca hoje à noite no Rio de Janeiro, tem o Aeroflá, chega amanhã de manhã aqui em Atlantic City e aí já tem o primeiro treino à tarde na Universidade de Stockton, aqui na cidade. Depois são mais 3 treinos antes da estreia no Mundial de Clubes, na próxima segunda-feira contra o Esperance da Tunísia, em Filadélfia, que fica a cerca de 100 quilômetros aqui de Atlantic City. O Flamengo que chega com uma novidade, né, um jogador, uma contratação para esse Mundial. O Jorginho, as inscrições já se encerraram, então será o único reforço do Flamengo para o Mundial. O Flamengo está no mercado, muitas negociações, mas chega com um reforço, o Jorginho. Chega também com o Gerson, né? Gerson que se representa hoje ao Flamengo, depois de defender a seleção brasileira, está no meio dessa negociação com o Zenit da Rússia. O clube russo já sinalizou que pode pagar aí os 25 milhões de euros, que é a multa do Gerson, mas tem uma discordância aí como que vai ser o pagamento, à vista, parcelado, e o Gerson, pelo menos para o Mundial de Clubes, fica aqui nos Estados Unidos, vai defender o Flamengo. O Flamengo que tem esses treinos aqui nos Estados Unidos também para contar com a recuperação de 2 jogadores, o Plata e também o De La Cruz. O Plata está um pouco mais avançado na recuperação, o Flamengo espera contar com esses 2 jogadores aí para o Mundial de Clubes. E vai contar com De Arrascaeta, a gente viu agora há pouco aí o golaço dele pelo Uruguai nas eliminatórias. O De Arrascaeta que vive uma ótima fase, artilheiro do Campeonato Brasileiro e também fazendo golaço. Foi elogiado pelo Marcelo Bielsa, falando que é um jogador muito importante. Ele que voltou a fazer gol pela seleção do Uruguai depois de mais de 2 anos, então quebrando esse jejum. Uma ótima fase do De Arrascaeta que vai ajudar o Flamengo nesse Mundial de Clubes. A gente estará aqui acompanhando todos os passos do Flamengo, chegando aqui nos Estados Unidos para a disputa da Copa do Mundo de Clubes. Thank you so much. Tapete vermelho, hein? Essa língua é mais fácil do Mendel falar, porque... Vamos falar do Flamengo, que vai estrear contra o Esperance. Gostou da pronúncia, professor? Mais ou menos, bonito, né? Poderia repetir, por favor? Esperance, da Tunísia. E aí, obviamente, um nome, né? Uma palavra francesa. Rival do Flamengo, conheço um pouco mais sobre o Esperance, não sei se está certa a pronúncia. Principais títulos: 4 vezes Champions League africana, né? 34 vezes campeão da Tunísia, 16 vezes campeão da Copa da Tunísia. Destaques: classificado como o melhor ranqueado elegível da Confederação Africana, vice-campeão da Champions League 23 e 24, quando foi derrotado, olha por quem? Pelo Al Ahly do Egito. Está sempre presente. Atual campeão da Liga da Copa Tunisiana, na temporada 24. Da Liga e da Copa. Da Liga e da Copa, boa. Temporada 24-25, 46 jogos com 75,4% de aproveitamento. Lembrando que o Flamengo é o único dos 4 brasileiros que ainda não está lá, viaja hoje, com a Aerofly e tudo, viu, Eugênio? É isso. A torcida vai apoiar lá, apesar do frio, da chuva, a torcida do Flamengo sempre presente. O Esperance, eu já tive a oportunidade de ver um pouco do futebol do Esperance. É um time que tecnicamente não é tão bem dotado, diríamos, mas é um time de muita entrega física e muita aceleração, é contra-ataque, é bola comprida, ligação diretíssima com os homens de frente para tentar ganhar jogo, né, desse tipo de situação. O Flamengo é favorito, claramente favorito contra o Esperance, mas vai ter que ralar, vai ter que correr, vai ter que jogar o seu futebol no mais alto nível, porque é um torneio mundial de clubes. Então, como a gente viu ali, é um clube dentro da Tunísia que se sobressai demais na temporada. Ganhou as 2 competições, né? Fez a... Como seria isso, professor? Não tem a tríplice coroa, mas é o quê? Doblete, né? Fez o doblete lá. Dobradinha. Inclusive agora, né? O último jogo foi a vitória na final da Copa. Já tinha terminado o campeonato, eles jogaram a reta final da Copa e o último jogo oficial deles foi 1-0, a vitória. E tem 2 jogadores brasileiros.
Um deles que jogou no Vasco, o Ian Sassi, joga com a 10, é o artilheiro do time, foi o artilheiro do time no campeonato tunisiano. Ele pode jogar como um meia por trás do centroavante ou jogar um pouco mais aberto pela direita. Tem essas variações. E tem um outro centroavante que chama Rodrigo Rodrigues, que não é titular, mas que entra também bastante, é bastante usado. Aí ser jogador mais de área. São 2 brasileiros aí do time do Esperance. Portanto, terá um jogador ex-Vasco. Jogou pouco tempo no Vasco, fez 2 gols só, mas é ex-Vasco. Está do outro lado lá, no adversário do Flamengo no jogo de estreia. Lei do ex-rival. Mas o foco mesmo é com o Chelsea, né? Eu acho não, foco é no primeiro jogo, professor. Mas... Como vai pensar no Chelsea se tem o jogo antes? Não, mas na prática... Deixa o Chelsea para depois, é melhor. Sabe, La Ilusión está em Chelsea. Né? A ilusão de você confrontar com um grande time do futebol mundial, etc. e tal. Só que, vamos pensar na parte prática. Para classificar as oitavas de final, tem que ganhar os outros jogos. Ganhar do Esperance e ganhar do LAFC. Viu, professor? Não é um mau time também. LAFC não é... Esse é o óbvio, mas são humanos, né? Claro que a cabeça... Qual é o outro time, além do Esperance e do Chelsea? LAFC, Los Angeles é o LA. É o outro americano. Do América do México, aquela disputa pela vaga que era do Leão. Mas é um bom time dentro do contexto da Major League Soccer. Acho que o Flamengo é superior tanto ao Esperance quanto ao LAFC, mas não é... assim, 3 pontos já garantidos, não. Tem que jogar o seu máximo. É que agora o seu povo... E o Chelsea é você ir lá para desfrutar. Mas a grande disputa por vaga é com o Chelsea. A não ser que você faça bobagem. A disputa do Flamengo é pela segunda vaga. Eu acho muito difícil ganhar. O nível de futebol, a exigência é outra. Os dois vão passar. E na questão do grupo, tanto o Flamengo e acho que o cenário, ainda que times de categorias diferentes, os adversários... Tanto o Flamengo como o Fluminense deram azar do timing, porque tanto o Borussia Dortmund quanto o Chelsea tiveram uma arrancada na reta final da temporada. O Chelsea começou muito bem, ali em dezembro teve uma queda de inconsistência, até porque o time é muito novo, o técnico com ideias diferentes, o Enzo Maresca, que acabou de chegar, mas a arrancada na reta final da temporada foi muito positiva. Então acho que o momento que o Chelsea chega, e é a mesma coisa com o Fluminense e com o Borussia Dortmund. É a contramão do Porto em relação ao Palmeiras. E o Fluminense, pelo menos, tem a vantagem de ser um grupo de bola cantada. Você tem 2 ali para tirar. Mas em determinado momento, o Fluminense, poderia até sonhar com... Ainda, lógico que pode, né? Com a liderança, mas de umas semanas para cá, acho que a coisa ficou mais difícil. Porque o Dortmund, depois que assumiu, até a gente estava mudando um pouco o assunto, evoluiu. E acho que é o caso do Chelsea. O Chelsea tem uma base muito forte de um time jovem que foi se montando. Então, a questão da continuidade do trabalho, né? Porque quando o Maresca chega, era completamente novo. E a resposta foi muito rápida. E acho que isso até chamou muita atenção muito cedo. E agora o time acabou se encontrando... Chelsea vem bem forte. Assim, acho que é até um time para sonhar e bem longe na disputa até de título do Mundial. Pois bem, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O elenco do Flamengo viaja hoje para os Estados Unidos, né? Com esquema especial, a torcida prepara festa no aeroporto para incentivar o elenco. A torcida do Flamengo aí já está se preparando para fazer uma baita festa aí para o time do Flamengo, né? No desembarque aí, né? No embarque do time para os Estados Unidos, rumo aí ao Super Mundial de Clubes, né? O Flamengo que estreia, né, aí no domingo contra o time aí do Esperance, né? Então vamos ver aí como é que vai se portar essa estreia do time do Flamengo. Na minha opinião, na verdade o Flamengo estreia segunda-feira, dia 16, me perdoe, né? Na minha opinião, né, o Flamengo vai se dar muito bem aí nessa sua estreia. Acredito que vai ser uma das estreias do time brasileiro com mais tranquilidade, será essa do Flamengo, né? Então vamos ver como é que o Flamengo vai se portar, né, aí à frente nessa estreia, né? Já que tem alguns jogadores que estão voltando aí da seleção brasileira, né? Tem esse imbróglio aí do Gerson, que segundo as informações parece que o Zenit não vai mais querer o jogador, né? Saiu aí na mídia que o Zenit parece que ali não vai fechar o negócio, né? Ali tá esse imbróglio aí, né? Mas na minha opinião, questão salarial, questão de finança, questão de dinheiro, muita grana, né, por Gerson. Se
não tem como recusar, né? Mas em questão, né, de ser ídolo mesmo do time do Flamengo, né, ir para uma provável Copa do Mundo, né, jogando no Flamengo é mais provável do que jogando na Rússia, na minha opinião, né? Acho que o Flamengo é uma vitrine muito maior do que qualquer time russo. A vitrine Flamengo ela é muito maior, na minha opinião, tá? Do que qualquer time russo. Nem time russo bate aí a vitrine do Flamengo ou de qualquer time brasileiro que você esteja em ascensão. A gente vê mesmo o Luiz Henrique, que estava em ascensão no seu antigo clube aqui no Brasil, foi para o Zenit, foi para a Rússia e o homem desapareceu, não foi mais chamado, não foi mais convocado. Eu acredito que mesmo o Gerson desempenhando o mesmo futebol que desempenha no Flamengo, eu acredito que ele não será mais chamado para a seleção brasileira. Então, olhando assim para os olhos de seleção brasileira, disputar uma Copa do Mundo, eu ficaria no Flamengo, não iria para a Rússia, mesmo vindo este caminhão de dinheiro, né? Mas e aí, o que é que vocês acham a respeito de tudo isso? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu like, comenta aqui embaixo, ative o sininho de notificações se for novo aqui no canal. Já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima.